Fala aí, Senkuns! Eu sou o Zaki e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Finalmente chegou o dia onde analisaremos a terceira temporada de Sendokai. Nossa, Zaki, não é verdade? Nossa, não é que saiu mesmo? Você tava certo. É óbvio que eu tava certo. Eu não fiquei aqui 7 anos falando que ia sair pra não sair, né? Então, depois da depois do Sendokai Sengate, né, que é a continuação lá da segunda temporada, finalmente tivemos o início de fato da nossa terceira temporada, intitulada de Sendokai Champions 3 Rebirth. E agora, dia 30 de maio, saiu os 2 primeiros episódios dessa nova temporada e cá estamos nós para passar ponto a ponto, né, e analisar com calma, juntos. Eu prometo que tentarei ser mais breve e mais rápido nas minhas colocações aqui para também o vídeo não ficar muito grande, afinal são 2 episódios, tá? Então, vamos lá! O episódio se inicia com, apesar de uma trilha sonora muito boa, um retcon dizendo sobre o Stardo, os Pango e os Yitsus. E resumidamente, há muito tempo no multiverso existiu o Stardo, que era o artefato mais poderoso e ele pertencia a quem conseguia vencer os torneios Sendokai. E então, numa dessas batalhas entre a raça Pango e os Yitsus, que são os novos vilões, como a gente já sabe, houve uma concentração de poder muito forte nesse planeta onde estava ocorrendo a batalha, que o planeta simplesmente deixou de existir e o Stardo se perdeu pelo multiverso. E já aqui nesse momento inicial vale ressaltar que na dublagem original lá da Espanha já se está comentando muito o fato de que a dubladora que dá esse prólogo é a dubladora da Lalith, ou seja, muito provavelmente a Lalith volte para essa temporada com alguma importância também, junto de Tampo ou até mesmo do Kento, que sumiu do pôster de Sendokai Rebirth. Mas enfim, além disso, aqui a gente vê o início de tudo e também os poderes novos que serão apresentados pra gente, as bestas do Sen. Aqui quem usa a princípio é o vilão Yitsu, né, que a gente sabe que, enfim, eles vão ser os vilões com esses poderes também. E o Pango, né, o mestre Pango. E aí esse novo poder a gente vê a princípio o Yitsu usando, porque eles vão ser os vilões com esses poderes, etc e tal. Mas também é dito pra gente que por causa da raiva, movido pela raiva após a esposa de ter sofrido um ataque ali, quase morrer, o rei Pango liberou esse poder também da besta do Sen. E que deixa bem claro, como eu disse, que foi movido pela raiva que ele conseguiu isso. E bom, aí como eu disse, por causa de tamanho poder, o planeta foi destruído, o Stardo foi perdido completamente pelo universo, pelo multiverso, até que a gente viu lá no Sengate que o Long o encontrou e assim despertou o Stardo e também fez com que os Yitsus ficassem sabendo que ele foi despertado. Assim nós somos levados após 5 anos dos eventos do Sengate, como a gente já tinha mencionado antes, que estamos aqui agora no aniversário de 5 anos da Ona, que é a irmãzinha do Zaki. E aqui a gente vê uma interação entre os dois, onde eles já conversam sobre Sendokai, onde ela já está ciente, porque o Zaki, o irmãozinho dela, já contou tudo pra ela. E enfim, eles estão com Stardo. E como é aniversário da Ona, né, eles vão cantar parabéns pra ela, desejam um feliz aniversário. E ali o Zaki fala pra ela, né, faça um pedido. E aí vem um momento que a gente descobre que a mãe deles, né, a mãe do Zaki e a mãe da Ona está doente, está internada, está com algum tipo de problema e ela não está em casa. E aqui vai uma opinião minha, né, rapidamente, é que eu achei muito interessante isso e foi muito inesperado pra mim, porque eu realmente não imaginava que eles iriam abordar algo assim realmente grave, né, nessa terceira temporada. Creio que foi uma surpresa para todos nós, na verdade, e eu espero que eles façam um trabalho bem feito em cima disso, porque claramente vai ser importante pro resto da nossa história. Mas seguindo aqui, tem um momento até muito fofo, muito legal, que o Zaki consola a irmãzinha, né, fala que tudo vai ficar bem. E aqui entra o motivo porque o Zaki estava usando uma armadura de papelão das armaduras Nero. Ele simplesmente fez para agradar a irmãzinha dele, onde ele provavelmente já deve ter contado o que aconteceu sobre as outras 2 temporadas, né, sobre os eventos que aconteceram lá. E aí a irmãzinha dele deve saber disso e para agradar ele fez essa armadura de papelão, né, pro aniversáriozinho dela e tal. Eu achei fofinho e foi meio que um alívio por saber que, nossa, não é porque o Zaki só tá bobão, sabe? É só porque ele queria agradar a irmãzinha dele. E logo em seguida ela pede para ele fazer a dancinha que a gente conhece do Zaki e tal. Eu achei bem fofinho também.
Ela até faz a dancinha com ele, né? O que deixa tudo mais fofo ainda. Mas em seguida a gente tem o diálogo do pai do Zack com ele, né? Dizendo que, ó, você precisa arrumar essa bagunça aqui. Você precisa cuidar da sua irmã, que logo eu tenho que trabalhar. E o Zack fala, não tem como, eu tenho que treinar, porque é hoje que a gente vai despertar o Stardust, liberar os nossos poderes. E o pai dele fala, Zack, você está obcecado com o Sendokai. Não dá mais pra ser assim. Agora você tem outras responsabilidades, né? Afinal, já foram 5 anos que eles estão nisso, né? De treinar e despertar o Stardust. Mas a irmãzinha dele, que aparentemente confia muito nele, né? Porque ela diz pro pai dele deixar ele ir, porque o Zack precisa salvar a Terra. Mas o Zack tem que pôr o lixo pra fora. E assim que ele vai pôr o lixo pra fora, a gente vê os novos valentões dessa nova temporada, junto dos antigos que a gente já conhece, o Ron e o Rude. E aqui tem um momento que, apesar de eu achar bem tosco essa parte dos bullying ainda, não precisa disso, ainda mais com Senkuns tão grandes. Tem uma parte que eu acho legal, porque os bullies estão tirando sarro com o Zack e o Ron e o Rude tentam proteger eles, porque a gente lembra que eles ficaram amigos do Zack na segunda temporada, e ali eles falam sobre o Zack, né, mencionam como ele salvou a Terra uma vez, né, que eles só sabem até então da primeira temporada. Eles mencionam isso e a gente vê, né, no olhar do Zack ali, que ele fica contente com isso, que ele fica feliz pela admiração que eles têm pelo Zack, mas os valentões continuam implicando com ele, e o Zack não dá bola. Até achei, falei, nossa, então agora, né, o Zack aparentemente voltou a ser pelo menos um pouco maduro, né, não ligando pra esse tipo de coisa. Mas acontece que os valentões acabam pegando numa coisa muito pessoal do Zack, né? Que ele fala onde o pai dele é um fracassado, que a mãe dele está doente e ele não consegue cuidar de nada, que ele não consegue ter controle sobre nada, que ele é um fracassado. O que outra coisa que eu achei bem pesada de se tratar, porque, cara, primeiro, como é que eles sabem disso, né? Esses valentões sabem disso, não é possível que se espalhou tanto pela cidade. Mas de qualquer forma, cara, isso é pesado de se tratar, e aí a gente vê que o Zack, ele tem um surto de raiva, né, chuta a bola ali, e acaba meio que o Stardust que está com ele, acaba, vamos se dizer assim, semi-ativando. E aí eu quero puxar com vocês aquele momento que eu quis deixar bem reforçado para vocês, que o Pango liberou o poder através da raiva, e o Stardust meio que dá um sinal de despertar depois do Zack ter ficado com raiva, né, então fica mais esse detalhe aí. E agora sim, finalmente somos levados aos restantes dos Senkuns. Eles estão em cima da montanha, que agora tem um galpão de treinamento, e estão conversando entre si. E cá, antes de entrarmos em detalhes sobre o que eles estão conversando, é visível ver que a Chloe está usando pulseiras com as cores de todos os Senkuns, menos a do Zack. Então já fica esse detalhe aí para vocês. E a grande questão aqui entre os diálogos deles é que eles querem conversar com o Zack sobre esse ser o último treino. Afinal, eles já estão treinando há muito tempo. Durante esses 5 anos nada aconteceu, o Stardust não se ativou. Então eles querem acabar com isso, eles não acreditam mais. E aqui é estabelecido pra gente, novamente, algumas personalidades, afinal são os mesmos personagens, mas por algum motivo com outras distintas personalidades. Então agora o Quiet está, entre aspas, mais sábio, ele está nesse momento filosófico dele. A Fenzi ainda continua um pouco da mesma Fenzi de sempre, impulsiva, enfim. E o Lon é o Lon. O Lon nem tem muito espaço nesses 2 primeiros episódios, e aqui também nada acontece direito com ele, mas ele quer contar logo pro Zack que não vai ter mais treino, que eles vão parar com isso. Afinal, a Chloe está com muitas dificuldades de contar isso pra ele, afinal, por conta de tudo que ele está sofrendo em casa, né? Mas a Chloe fala, não, ele é meu namorado, então eu vou contar pra ele. Então fica aí, né, mais um detalhe, onde na lore de Sendokai, né, é a segunda vez onde os dois são tratados como namorados. A primeira, o Zack chama ela de namorado no Sengate em inglês. Get away from my girlfriend. E aqui temos ela chamando ele de namorado pela primeira vez. Os outros Senkuns encorajam ela a falar com o Zack, e enquanto eles entram no galpão para treinar, a Chloe começa a treinar também a como falar pro Zack tudo isso. E nesse momento o Zack chega, e aqui a gente começa um diálogo entre o Zack e a Chloe, onde claramente a Chloe está ressentida em falar para ele, só que o Zack está tão focado com o Sendokai que ele não consegue dar ouvidos pra Chloe. É aquela historinha de sempre que a gente já viu, onde mais uma vez regrediram o personagem, onde ele simplesmente não consegue ouvir a namorada dele falar. Toda vez que ele fala, ele interrompe, etc. e etc.
E aqui, antes de tudo, eu quero deixar mais claro o possível pra vocês que é igual a gente já viu antes, o Uzaki ele está com essa obsessão em Sendokai, mas pelo fato de que ele está realmente crendo que o Stardo vai despertar, vai voltar com os poderes deles e assim eles vão conseguir destruir os Yitsus. E por mais que seja difícil de comprar isso, porque a gente não viu nada do que aconteceu nesses 5 anos com os personagens, aparentemente durante esse tempo eles continuam diferentes, né? Chega disso. E assim começa o treinamento deles dentro do galpão, cara. E eu achei muito legal o fato de que, como eles não estão com os poderes, né? Eles aprenderam a usar os artefatos que eles têm pra jogar e conseguir se dar bem. É legal ver eles usando cada um uma coisa diferente pra conseguir fazer seu jogo, porque mostra uma evolução dos personagens mesmo. E que, de fato, aconteceu alguma coisa nesses 5 anos, né? Dá pra ver também que a animação tá bem legal por conta dos movimentos, etc e tal. Mas a gente fala isso mais pra frente, tá? Mas fato é de que quando acaba, os Senkuns percebem, pelo jeito que o Uzaki está agindo e falando, que a Chloe não contou pra ele que esse seria o último treino de fato deles. Então o Long perde a paciência com isso e aí o Long vai direto ao ponto e fala pro Uzaki, ó, seus amigos não estão contando a verdade é que esse foi o último treino porque não adianta nada, Sendokai não vai voltar, então não tem por que a gente continuar aqui tentando, enfim, despertar o poder, né? E aqui é algo que me deixa bem inculcado, porque afinal de contas, no fim do Sengate, quem é que ficou super, hiper, mega bravo? Porque eles não tinham mais o mapa do Hakuro, o Long não tinha mais Império e não ia ter como vencer os Yitsus. O próprio Long. Como é que agora ele simplesmente desiste de tudo isso? Pra mim, não faz sentido. Mas aqui acontece um diálogo que eu achei muito legal e que eu falei em vídeo pra vocês e vocês nem perceberam, que é seus amigos não estão contando a verdade pra você. Ou seja, ele não incluiu ele no grupo ali de amigos. Tus amigos no te están diciendo la verdad. Que a gente viu na segunda temporada. E aí eu sou obrigado a ver gente dizendo, mas é claro que o Uzaki não vai ser assim como sempre foi na segunda temporada. Ele ainda tem o jeito infantil dele de ser, brincalhão e tal. Mas não é por isso que ele tem que ser imbecil, gente. Pelo amor de Deus. É claro que o Uzaki sempre vai ter a parte brincalhona dele, né? Mas a partir do momento que ele se tornou essa pessoa mais madura na segunda temporada, ele não tem como ele regredir dessa forma brutal que tá sendo, até mesmo que na primeira temporada, gente. Vamos lá, vamos criar senso crítico. E eu tô falando isso porque logo em seguida que o Long joga real, o Long vai embora e o Uzaki mesmo vendo tudo isso, afinal de contas, se os Senkuns estão assim, a ponto de conversarem sobre falar pro Uzaki de que não tá legal, eles já devem estar assim há algum tempo. Não é possível que o Uzaki não percebeu essa mudança de agir, de atitude dos amigos dele. E agora com o Long mandando a real pra ele, ele ainda simplesmente não consegue acreditar e fala, nossa, esse cara só tá ficando louco, né, gente? O que vocês têm a dizer sobre esse cara aqui? Não é possível que aquele Uzaki que a gente viu iria fazer isso, né? Vamos lá. Continuando. O Uzaki e seus amigos começam a ter uma discussão, porque afinal de contas os Senkuns resolveram, né? Tiveram coragem de contar pra ele e de acordo com eles o Uzaki não consegue mais pensar em nada, nem ninguém além do Sendokai. Ele não consegue mais pensar nos próprios amigos, ele tá sempre pensando nisso e não conta mais com eles. E aí eles começam a discutir sobre, o Uzaki rebate aqui, os outros rebatem lá e fica nisso. E aí o Uzaki começa a pensar em tudo que tá acontecendo e fala, cara, tudo isso é, mano, tá acontecendo porque a minha vida tá uma bagunça. E aí ele se estressa com tudo e acaba dizendo que tudo isso só tá acontecendo por causa do Sendokai. E aí ele, num surto de raiva, chuta o Stardo e olha só, mais uma vez, por causa de raiva, o Stardo depois de 5 anos foi ativado. E aí, claro, nós temos a cena clássica do Senkun se transformando com aquele fundinho azul. Nossa, cara, que nostalgia. E ainda mais depois com todos eles fazendo seus primeiros poderes, cara. E aí não tem como, né? Não importa o que esteja acontecendo com a obra, não importa o soft reboot que estão fazendo, cara. Pra nós que somos fãs, isso aqui é uma nostalgia tremenda. Que, cara, só de ver eles usando os poderes deles, gritando os nomes dos poderes, cara, é uma nostalgia muito grande, muito, mas muito boa pra gente que esperou tanto tempo pra isso. Em paralelo a isso, o Long, que tinha
indo embora, ele não conseguiu até então os trajes novos, os poderes de volta, porque ele estava indo embora. E aí ele viu tudo isso acontecendo de longe. E também nós temos o pai do Zack, a avó do Quiet e a Ona indo atrás do Zack lá no galpão, porque o Zack não voltou a tempo pro pai dele poder ir trabalhar e ficar com a irmã dele. E nesse momento a gente tem duas coisas interessantes, que a primeira é o diálogo do pai do Zack com a avó do Quiet, que aqui foi revelado pra gente que ela se chama Hortência, mas não é esse o diálogo importante. O que eu quero dizer é quando ele fala pra ela que ele também não acredita no próprio filho, que o Sendokaya vai voltar. E a outra coisa é que quando a Ona vê de longe o galpão explodindo de energia do Stardo, os olhinhos dela brilham. Então alguma coisa nós teremos em relação a Ona mais pra frente. Mas após todos os Senkuns usarem seus poderes pra gente voltar a ter aquela gotinha de nostalgia, né? Chegam essa raça nova que a gente ainda desconhece e fala que eles vieram atrás do Stardo e que é para os Senkuns darem para eles. Os nossos protagonistas claramente ficam desconfiados, né? Mas como tudo que é bom, ou nem tanto, acaba, né? Então aqui a gente se encerra o primeiro episódio da terceira temporada de Sendokai. E eu não podia deixar de ressaltar mais uma vez, né, que bem no finalzinho ali, o Zack, bom, digamos que ele tem mais um regresso, né, como gostam de fazer com o nosso protagonista, onde ele fala, o mais importante é que eu estava certo, e começou a fazer a dancinha dele, né, como eu... nada a dizer, né? Vocês já sabem. Mas enfim, cara, não faz sentido nenhum o Long voltar pra equipe sem mais nem menos, ser abraçado sem mais nem menos, conversar sem mais nem menos, como se ele não tivesse feito nada, como se ele não tivesse passado milhões de anos no multiverso, sei lá, fazendo o que, escravizando milhões, criando o Império Zorn. Cara, não faz sentido nenhum. E pra piorar, ele raptou a Chloe no final da segunda temporada, ele raptou. Mano, não é possível que eles estão tratando o Long com essa normalidade, sabe? Como se nada tivesse acontecido, como se não fosse nenhum problema ele tá ali junto deles, como se eles não desconfiassem em nenhum momento do Long também, depois de tudo que ele fez. Enquanto o Zack, que sempre foi amigo deles, fez o que fez em todos os momentos até então, agora o cara não pode simplesmente mais acreditar no Sendokai. É difícil demais de comprar tudo isso. Vocês vão me desculpar, mas é praticamente impossível comprar essas partes da lore nova. Me desculpa. Mas ok, vamos iniciar o segundo episódio. Sendo assim, aquela raça que chegou e a gente desconhecia se mostram serem os Pango. E como eles disseram, eles vieram atrás do Stardo. E obviamente os Senkuns não vão dar o Stardo pra eles, né? E eles dizem que são guerreiros Sendokai. E aí, enfim, eles convocam uma batalha, porque só quem vence, como a gente sabe, fica com o Stardo. E é curioso ver também que o olho do Zack brilha da mesma forma que o olho da irmã dele ao ver o poder do Stardo. E esses seres são tão poderosos que a Pango, né? A irmã ali do outro camarada invoca um estádio só para eles disputarem essa batalha. Paralelamente a isso, a gente sabe também o pai do Zack, a avó do Quiet e a irmã deles chegam lá para buscar o Zack, acabam se deparando com tudo isso e acabam ficando escondidinhos ali para não serem massacrados. E assim eles começam na batalha de Sendokai. O Pango a princípio deixa eles, como todo vilão que desdenha dos seus protagonistas, né? Ele deixa eles jogarem, fazer da forma deles, marcarem o Kai com os poderes dele para ele dizer: nossa, vocês nem são tão poderosos assim. E assim ele vai e batalha com os Senkuns sem usar os poderes dele, e mesmo assim ele marca um Kai. Claro que eu não posso deixar de mencionar novamente eles usando os outros poderes deles, que, cara, é maravilhoso, né? Não tem que falar, nostalgia, etc e tal, cara, como é bom. E eles usando os poderes, cara, pelo amor de Deus. Mas então, depois do Pango ter conseguido vencer eles sem usar nenhum poder, mesmo eles usando os próprios poderes deles, eles ficam preocupados, eles não sabem o que fazer. Então é aqui que eles tomam a decisão de fazer a fusão Nerosen. Só que a gente sabe que para fazer essa fusão, todos eles precisam estarem muito alinhados para poder conseguir liberar a fusão. E como a gente viu, eles estavam brigando há pouquíssimo tempo atrás, como a própria Fenzi diz no episódio. E não só isso, a gente nem sabe o que aconteceu nesses 5 anos, tudo que houve, se houve alguma mágoa dentre o grupo, etc. Então, cara, isso deveria ser muito impactante, trabalhado
de uma forma muito diferente, não só jogada aqui no episódio 2, cara. Isso deveria ser usado muito mais pra frente, sabe? E simplesmente mesmo com tudo isso, eles conseguem fazer a fusão, sem mais nem menos. Tudo que a gente viu, toda aquela dificuldade que a gente viu na segunda temporada para liberar algo tão forte, tão especial dessa forma, é feito de qualquer maneira e fraquíssimo, porque simplesmente ele só consegue marcar um Kai. A gente lembra que lá na segunda temporada, eles usavam a fusão e o Kai entrava direto, sabe? De tão forte que era. E agora, além de ter todos esses problemas relacionados a eles, e mesmo assim a fusão funcionar, ela ainda é fraca. Talvez por isso mesmo que ela foi fraca, mas ainda assim, na teoria, não seria nem possível dela ser feita. Mas, ok, eles marcam Kai, e aí o Pango fica preocupado e decide usar dos seus poderes. E é aqui que entra o plot twist desse segundo episódio. O Zaki menciona que eles não queriam batalhar, mas que eles precisavam porque precisam do Stardoll para derrotar os Iitsus. E aí é que vem o plot do Pango dizendo que na verdade Nosotros somos los Jitsu. então, ou seja, os vilões já estão aqui. Então ele ativa a armadura dele, usa o poder dele e destrói com facilidade a pior fusão já feita na história desse desenho. E é curioso porque durante esse momento, eles mesmos, os próprios Senkuns, nem acreditam tanto mais nisso, né, da fusão, e que a Chloe até diz que talvez eles realmente não estejam mais em sintonia. É bem curioso isso, cara. Nem eles estão acreditando mais, mesmo depois de eles terem conseguido o poder, de eles terem conseguido ativar o Stardoll. Então, é curioso. E o próprio Pango / Iitsu agora diz, né, que o conceito de amizade deles não serve mais pra nada. Então, aquele papinho de amizade já não é mais suficiente. Vocês estão entendendo? E aí, então, o Pango, ele usa do poder da besta do Sen dele, acaba com os Senkuns, deixa todo mundo muito ferido, e dá pra ver que esse poder realmente é muito forte, cara. Esse poder das bestas realmente é muito, mas muito forte, e eu fico muito interessado pra ver como vai ser se desenrolar, cara. Poderes que eu achei bem top, de verdade. Só que aí, quando o vilão diz que tá tudo acabado, que não sei o que lá, desdenha novamente, aí chega o momento onde ele diz que só 4 crianças não é o suficiente pra parar ele. Até que a Chloe diz: nós somos crianças, mas não somos 4. E aí chegou o Long, ele chega na motinha dele, empinando, dando grau, e aí ele vai, toma uma multa de graça e explode a moto no carinha e ganha os poderes. E aí a Chloe encoraja ele e fala: não, você é o único que pode salvar a gente, né, não sei o que, marca esse Kai e tal. E é curioso, né, porque nessa aparição do Long pra batalhar, a única que faz questão de encorajar o Long, né, de falar, ó, e mais um chegando aí, não sei o que, é a própria Chloe, que foi raptada por ele, né? Cara, é curioso, não? Vocês não acham que é curioso? Por que será tudo isso? Vocês já vão entender. Aí o Long chega, como eu disse, ganhou os poderes e tal, pegou os trajes, jogou a bola, e aí ele faz o pior fogo Shosen já visto na história desse desenho, cara. Ou como foi feio, cara, de verdade. Não é por nada não, mas o Kotoki, pelo amor de Deus, pelo menos fizesse um poderzinho da hora pra ele, né, mano? Foi muito feio, cara. Que é isso? Mas enfim, ele faz o fogo Shosen dele, só que aí a irmã Pango, que estava sem fazer nada até então, ela vai e defende, não deixa ele marcar o Kai. E o Long é tão bucha, mas tão bucha, que ele, mano, ele tomou uma bolada da irmã Pango sem poder nenhum. Ela só chutou a bola e aí ele, mano, ficou todo feridinho, pá. E o Zaki lá, largado lá do outro lado, lá tomou uma pancadão. Mas o Long tomou uma pancadinha no peito, já sentiu, já ficou todo doentinho. E aí, o que... Ai, meu Deus do céu. Não, de verdade, isso aí me irrita, cara. Me irrita ao ponto de tirar da experiência que eu tô tendo assistindo, sabe? E não tem como eu deixar pra falar disso depois. Eu tenho que falar agora, enquanto tá acontecendo, cara. Isso não me desce. Por que todo mundo tá preocupado com esse cara, mano? Beleza, esse redimiu tudo. Mas, mano, o que ele fez até então, cara? Pelo amor de Deus, não era nem pra ele estar na equipe. O que me irrita. Porque aí todo mundo fica preocupado com o Long, que acabou de chegar, deu um chute no gol, foi horrível, tomou uma bolada, sentiu, e todo mundo tá preocupado com esse cabloco, velho. Tá, respirei, deixando o surto de lado. Nem é cabloco ainda, é caboclo. O próprio Long disse que é impossível, né? O cara que eles
tentam, né, salvar a todo momento, diz que é impossível, enquanto o Zack lá todo arrebentado fala, não gente, vamos continuar, porque a gente nunca desistiu. E aí a Fenzi, né, nossa querida Fenzi, que toda vez questiona os planos do Zack, né, faz questão de questionar todos os planos do Zack, agora que ela não sabe o que fazer, que tá tudo indo pra vala, aí sim ela vai e pergunta pro Zack, Dinos, qual é o plano? agora, né, Fenzi, agora que você não sabe o que fazer, aí você, se você não questiona, né, você pede ajuda pra ele, arregou, não é mesmo? Então automaticamente quando ela diz isso, todo mundo, né, os 4 personagens ali jogam essa responsabilidade pro Zack. Eu entendo que ele é o Hakuro, eu entendo, né, ele é o líder, ele tomou os planos, mas por que agora dessa forma? Se até agora, depois, desde o Sengate, até hoje vocês questionaram todas as decisões dele, porque dessa vez vocês tinham que jogar tudo nas costas dele. Então, por causa de toda essa pressão que jogaram em cima dele, não só a Fenzi, o Kiet, a Chloe também. Então, por conta de toda essa pressão, a gente vê o Zack passando por uma crise de ansiedade. Ele diz pra Chloe que ele não sabe o que fazer, ele tá perdido, ele se vê inferior ao restante dos vilões e ninguém sabe o que fazer, ninguém ajuda e só ele tem que pensar no que fazer. Então, por causa disso, a gente vê ele tendo uma crise e isso eu acho muito legal, sabe? Porque é algo legal sim de ser explorado, ainda mais agora que eles são maiores de idade, que eles têm responsabilidade e o Zack já tá passando por todo esse perrengue dentro de casa. Então, eu achei algo legal de ser apresentado, porque eu espero muito que seja bem trabalhado, porque é algo muito importante pro personagem. Mas tá, por causa disso, o Itsu vê todo esse desastre, né? Toda a equipe desabando e ele começa a provocar eles e principalmente provocar ao Zack. E nisso, mais uma vez, a gente vai voltar pro triângulo amoroso, porque o Itsu fala que a Chloe não gosta do Zack, ela gosta do Lon e enfim, cara. Eu não tenho nem palavras mais pra demonstrar tamanha indignação com a volta desse triângulo amoroso, mas fato é que por causa disso, mais uma vez, como eu venho fazendo questão de reforçar pra vocês, por causa dessa provocação, o Zack fica irado, ele fica bravo e por causa disso, por causa da ira, ele acaba ativando a besta do Sen dele, que é a Fênix. E aí, tomado completamente pela ira e pelo o que o Itsu tinha dito que ele não era um herói, ele simplesmente diz que ele não precisa ser um herói. Ele só precisa arrebentar ele. Isso aí, meus amigos, vai ter muito o que contar. Só essa frase aí, tá? Mas enfim, tomado pela ira, ele consegue ativar a besta do Sen dele, que é a Fênix. Ele dá um chute muito poderoso e marca o Kai, arrebentando tudo. A irmã Itsu até iria impedir, mas quando ela vê tamanha força, ela simplesmente sai da frente, porque ela sabe que se ela ficar na frente, ela vai morrer ali. Então ela deixa ele marcar o Kai e os Senkuns vencem. E é curioso que quando o Itsu vai indagar, ele diz que nenhum humano pode ter esse poder das bestas do Sen. E o Zack conseguiu. Então isso vai ser muito interessante, essa parte dos poderes. Eu tô muito curioso para ver como vai ser trabalhado isso no Senkuns. E aí de repente o Stardoll dá outra explosão e eles acabam dizendo que o Stardoll está convocando todas as pessoas para um novo torneio. Sim, mais um torneio de Sendokai. E agora só poderá jogar quem tiver as bestas do Sen. Então os Senkuns têm só um mês, para todos conseguirem ativarem suas bestas. Assim os Itsus vão embora, tudo se acalma e os Senkuns ficam confusos e eles querem saber como o Zack conseguiu ativar a besta dele. Mas sequer nem o Zack sabe como ele conseguiu. Ele só conseguiu por conta do medo e da raiva e acabou o que aconteceu. E agora eles vão precisar treinar para saber qual vai ser a motivação para que eles consigam ativar suas bestas. Para encerrar o episódio, a gente tem um momento muito fofinho da irmã do Zack, onde todo mundo desacredita deles, mas ela vai lá, leva o Stardoll para ele, fala que ela acredita no Zack, então automaticamente acredita neles para que eles vençam o Sendokai. E assim nós terminamos o segundo episódio da terceira temporada de Sendokai. Sim, meus amigos, ela aconteceu, ela saiu, por incrível que pareça, só que, como vocês podem ver, não só por mim, mas no geral, não é o que todo mundo queria. Vamos ser honestos aqui, a gente queria o que basicamente seria o Sendokai Revolutions, a terceira temporada, com o Senkuns tentando resgatar a Chloe do Lon, o Lon sendo o principal vilão, etc. Eu sei que tem gente que ainda gosta do que está sendo construído, né? Tá gostando, mas boa parte dos fãs esperavam que fosse de outra forma. E querendo ou não, obviamente,
Obviamente eu me encaixo nessa outra parte dos fãs porque eu acompanhei tudo lá do início. Então eu queria que tudo simplesmente tivesse continuado como deveria ter continuado. Muita coisa mudou, tanto em história quanto nos personagens. Então eu tenho muitas críticas a fazer, mas também eu gostei de algumas coisas. Tentarei ser breve aqui na minha opinião, afinal o vídeo já está muito grande, talvez eu faça outro vídeo só dando opinião mais concreta, mais aprofundada, mas fato é de que ainda tem um ponto de interrogação muito grande na minha cabeça sobre tudo isso. Começando do início, eu acho que é legal a parte do Zack ali, da família dele tá enfrentando problemas, porque, querendo ou não, a vida é assim, né? A gente não é mil maravilhas, a gente vê que todo mundo tem problemas, e o Zack, ele desde o começo lá da primeira temporada, a gente viu que ele sempre teve problemas em relação à família. Era a mãe que não estava presente. Depois eles tiveram a Ona e acabaram que a atenção se voltou muito mais para a Ona e ele também tinha que ter essa responsabilidade de cuidar dela. E agora ainda mais isso, porque se passou 5 anos, a mãe dele está doente, ele tem essa responsabilidade de também ser o irmão da Ona, que cuida dela, que acolhe, apesar de tudo, porque o pai também nem sempre pode estar presente. Então eu acho isso muito interessante, espero que seja muito bem trabalhado, e isso pode agregar tanto ao personagem Zack quanto à personagem Ona, que claramente vai ter uma importância para essa obra lá na frente. Acho ridículo os personagens com essa idade, desse tamanho, depois de tudo, ainda terem bullying para irritar com ele. Isso não faz o menor sentido. Em vez da história progredir, focar no que é importante, não, eles querem trazer bullying de novo, com sendo maiores de idade. Cara, é umas escolhas que para mim não faz sentido, não entra na minha cabeça. Eu acho completamente ridículo, mas tá aí. Agora falando dos personagens em si. Cara, eu acho que esses personagens que a gente viu nesses 2 primeiros episódios não são os mesmos personagens que a gente acompanhou por 2 temporadas atrás. Não são, cara, desculpa, mas não são. Começando pelo Zack, a crítica mais rígida em relação a ele é o amadurecimento por muitas pessoas. E diversas pessoas ficam dizendo que ser maduro não tira a identidade dele, que era ser brincalhão. Sim, gente. Sim, o Zack, ele não precisa deixar de ser brincalhão. Ele estava num momento sério ali, importante na segunda temporada. Quando acabou, ele pode ser brincalhão porque as coisas estão mais leves. Mas isso não significa que ele é um idiota, gente. Pelo amor de Deus, a partir do momento que você se torna alguém mais maduro, você já não é completamente daquela forma que você era antes, mesmo que a sua essência permaneça. Mas o que aconteceu com o Zack é o literal contrário, cara. Ele tá idiota, ele tá emburrecido. Eu não sei porquê, mas eles continuam implicando e tentando isso de emburrecer o Zack de novo, cara. E pior do que ele era antes. Nem na primeira temporada ele era tão idiota assim. Ainda aqui tá melhor que no Sendokai Sengate pra mim, mas isso não significa muita coisa, sabe? Então, obviamente, a minha crítica mais rígida ao Zack vai ser sempre isso de querer regredir o personagem. Ele claramente não é assim e nunca será dessa forma. Aí nós temos a Chloe, que, meu Deus do céu, cara, é a menina mais chata do universo. Aparentemente ela esqueceu tudo o que aconteceu antes, tudo o que houve, tanto em relação a ela, tanto em relação ao Zack, tanto em relação aos amigos dela e ao Sendokai, e agora tudo se resume mais uma vez a 2 garotos. Ela namora o Zack há 5 anos e ela não consegue simplesmente conversar com ele. E depois ela diz que ela sabe que o Zack está passando por problema, que ela não quer magoá-lo, mas no primeiro momento que ela tenta fazer isso, ela não arrega um instante. É completamente outra personagem, cara. Me faz até ter raiva dela por causa disso. E eu não queria, eu amo os personagens de Sendokai, mas a empresa tá fazendo questão de me fazer odiar cada um deles, cara. Essa Chloe aqui não existe. Vamos lá, né? O LoL nem tem muito o que falar dele aqui, porque aparentemente ele continua sendo o mesmo, entre muitas grandes aspas lá da segunda temporada, mas porque ele mal aparece, cara. Ele mal tem diálogo, ele mal faz alguma coisa. Quando ele parece que vai fazer alguma coisa, ele não faz nada. Ele literalmente não faz nada. Então não tem nem como opinar sobre esse personagem, que pra mim nem deveria estar aqui. Como vocês sabem, pra mim ele é o vilão. Ele que teve um ótimo trabalho de desenvolvimento para se tornar o vilão na segunda temporada. E agora tá aqui, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse feito nada durante esses milhões de anos. Cara, é inacreditável. O Quiet é outro que pouco apareceu, pouca coisa fez. Ele aparenta estar mais próximo do Zack de alguma forma, mas também no primeiro momento que teve de humilhar ele, acabou com a raça dele, e ele tá com essa personalidade mais zen, assim por dizer, mas que não teve desenvolvimento nenhum até agora.
E a Finzi, cara... A Finzi é a Finzi. Eu acho que eles pegaram aquela personalidade que ela tinha nas 2 primeiras temporadas e agora extrapolaram lá em cima, cara, ao ponto dela ficar insuportável. Eu não sei pra que isso, honestamente, pra mim não é difícil você manter o que estava sendo trabalhado, mas aparentemente pra Kotoki é. Então eles deram esse cabelo pra ela, pra resumir ela numa forma mais genérica possível de mulher forte e empoderada, e tornou ela simplesmente uma pessoa chata. Ela simplesmente não aparece mais pra agregar em algo, entendem? Podem reparar, a Finzi toda vez que aparece, ou ela tá pra fazer alguma piada, ou ela tá pra discordar de alguma coisa. Simplesmente isso, cara. Então, resumidamente, os personagens que a gente conheceu antes, eles não existem mais. Eles estão completamente diferentes. Eu, sinceramente, não sei onde a Kotoki quer chegar com isso, mudando completamente as personalidades deles. Eu acho que eles são os piores amigos agora do mundo, porque, cara, é impressionante como depois de tudo, a forma que eles trataram o Zack, eu não falo isso porque ele é meu personagem favorito, porque ele tem o nome do canal, etc e tal, não. Muita gente vai achar que é por isso, mas não é, cara. É porque não faz sentido, mano, eles tratarem o amigo deles depois de tudo, sabe? Ainda mais que se passou 5 anos e eles ainda estão juntos, ainda são amigos. Então, mano, sei lá, parece que eles são os piores amigos do universo. Não faz nem sentido o Zack estar junto deles depois de tudo, sabe? Então eu sinceramente não sei pra onde vai dar. Só sei que não são esses personagens que eu conheço. Então eu prefiro ficar com os antigos. A gente tem aquele arco ali do pai, do Zack, da Ona e da avó do Kiet, que sinceramente não agrega em nada e nem vai. Já vou adiantando pra vocês. Vai ter uma piadinha ali, outra aqui. Mas, cara, sinceramente... não vai agregar em nada e muita gente nem vai gostar e vai ficar por isso, entendeu? Isso aí tudo só vai servir mesmo para de alguma forma desenvolver a Ona para que ela seja importante mais para frente. Agora sobre os vilões, também, assim, na minha opinião não tem muito o que falar. A gente não ouviu muito sobre, o que a gente conheceu agora nesse episódio não são os principais vilões, são só a série B deles. São sim vilões fortes, como a gente pode ver, e é isso, sabe? Tem todo aquele retcon lá do começo sobre os Iitsus e tal, os Pangos, mas ainda tem muita coisa pra gente saber deles e eu espero que seja apresentado isso pelo menos. Agora sobre os poderes, eu acho que é a coisa que eu mais gostei disso tudo, porque eu gosto dessa dinâmica de animais místicos. Acho que porque eu também sou fã de Cavaleiros do Zodíaco, mas não só por isso, eu realmente curto isso. Eu acho zoado, né, eles serem espécies de hologramas, mas em questão dos poderes em si eu acho bem legal, espero que seja bem trabalhado. Gosto mesmo dessa ideia e aparenta ser poderes bem fortes, sim. Eu espero que seja bem trabalhado, de verdade mesmo. Eu gostei. Disso eu realmente gostei. Eu meio que já falei um pouco, mas não vou entrar muito nos aspectos que eu mencionei durante o episódio, de como a fusão Nerosen, cara, é inacreditável, fizeram com a fusão Nerosen nesse episódio. Enfim, tantas coisas que aconteceram durante que meio que estragam o que já aconteceu antes. Mas enfim, gente, é isso que a gente tem pra hoje. São esses 2 primeiros episódios da terceira temporada. E eu queria ver com vocês se vocês não têm a mesma impressão que eu, de que se era pra ter uma espécie de especial antes da terceira temporada, vocês não acham que esses 2 episódios deveriam ter sido esse especial? Eu acho que eles deveriam ter, se fosse pra encerrar logo aquela história do Long sendo vilão, etc e tal, se fosse pra encerrar, o que eu já acho errado, mas se fosse pra fazer como fizeram, eu acho que deveria ter sido dessa forma aqui. Junta isso aqui tudo, faz de uma forma bem feita, mesmo que fique grande, sabe? Não tem problema agora resumir tudo em 30 minutos. Tudo em 30 minutos do que a gente acompanhou, do que a gente viu, desconstruir tudo que a gente acreditava, que a gente gostava. E agora trazer 2 episódios que particularmente também não agregam em nada pra história, sabe? Mas tá bom, né? É o que a gente tem pra hoje. É o que a Kotoki nos presenteia, um baita presente, né? Há quem defenda essa empresa. Mas é isso, Senkuns. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou grande? Ficou. E por isso que ele também demorou pra sair. Mas falando sério agora, pessoal, eu queria saber o que vocês acham desse estilo de vídeo, sabe? Porque eu tô... é basicamente, né, o mesmo estilo de vídeo que eu fiz dando a opinião do Sengate, só que agora eu misturei os dois. Ao invés de fazer um vídeo só falando sobre a história que foi apresentada e outro dando a opinião, dessa vez eu misturei. Eu fiz os dois em um. Ficou maior? Ficou porque são 2 episódios. Mas eu queria saber o que vocês acham. Se vocês preferem que eu faça assim,
misturado, ou se vocês preferem que eu faça daqui em diante, como eu fiz atrás, fazer um vídeo só falando sobre história e depois outro vídeo dando a opinião. Porque eu sei que a minha opinião também não é muito relevante para muita gente, né? Então às vezes você só quer saber da história em si e não a minha opinião. Então, por favor, é muito importante que você comenta o que você acha desse estilo de vídeo e de como você prefere que seja feito daqui pra frente. E outra coisa que eu também queria saber a opinião de vocês é que eu queria saber o que vocês acham desse estilo de vídeo, sabe? Onde eu sou mais, como pode se dizer, onde eu sou, entre aspas, mais espontâneo, sei lá, mais explosivo, onde eu realmente dou a opinião e não poupo emoções. Eu queria saber porque, assim, eu tenho a minha opinião e a minha opinião é essa que eu falei pra vocês, mas nem por isso eu reajo dessa forma como eu reajo nos vídeos, sabe? É mais pra entretenimento mesmo que eu faço aqui. Mas, como é algo novo, algo que eu nunca tinha apresentado antes no canal, eu queria saber se vocês curtem ou não, porque se sim, beleza, eu continuo, se não, eu paro por aqui e faço de uma forma mais convencional, como eu sempre fiz, e mais séria, tá? Eu preciso muito saber de vocês também o que vocês acham sobre isso, ok? Então agora sim, chega de enrolação, comenta o que você achou desses 2 primeiros episódios, tá? Vamos ter mais vídeos sobre daqui pra frente, isso vocês podem aguardar, podem esperar. Se você ainda não segue as redes sociais, segue aqui, cara. A gente tem a comunidade Sendokai Legends, postando tudo em primeira mão da terceira temporada pra vocês, tá tudo aqui na descrição. Também tem o Instagram do canal, onde você pode dar ideias de vídeos, opinar sobre os vídeos e também decidir os dias que saem os vídeos. E por fim, se você quer colaborar de alguma forma aqui com o canal, você pode doar através da chave Pix, que é essa aqui que está aparecendo para vocês e também está na descrição, ok? Então é isso, gente, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu tô com certeza esquecendo de alguma coisa, mas já tá muito grande, então é isso. Até a próxima e fui!